Soluciones de bienestar animal en la gestación de porcinos. Panorama de la porcicultura brasileña. Actualmente, Brasil es el cuarto mayor productor de carne de cerdo en el mundo. Cada año, se sacrifican 46 millones de animales y se producen más de 3.800.000 toneladas de carne. Brasil está entre los 5 mayores exportadores de carne de cerdo en el mundo. Vende cerca de 500.000 toneladas para más de 38 países. En un mercado cada vez más global y competitivo, los consumidores comienzan a demandar prácticas de bienestar animal en los productos que consumen. Para mantener la competitividad, los productores tendrán que revisar sus protocolos de manejo de animales. Hoje em dia as pessoas, não só os nossos consumidores, mas as próprias pessoas da indústria, elas enxergam e estão mais sensíveis para a questão do bem-estar animal, porque entendem que os animais eles têm essa capacidade de experimentar emoções subjetivas muito próximas do pensamento. E essa capacidade que lhes confere a possibilidade de sentir ou sofrer ou experimentar emoções positivas tem feito a gente se sensibilizar de forma geral com essa questão do bem-estar animal e motiva alterações na sua forma de produção. O Brasil tem que observar esse tema como algo fundamental e prioritário, porque nós somos um grande produtor de proteína animal, grande exportador de proteína animal. Nós estamos abrindo mercados e queremos manter esses mercados. E a tendência hoje é que essa prática do bem-estar animal seja uma regra e não apenas uma rara exceção. É uma vantagem, porque efetivamente quando nós olhamos para o produto final, para a mesa do consumidor, nós queremos oferecer o melhor. E com certeza absoluta, o bem-estar animal agrega muito valor para que esse produto chegue à mesa do consumidor melhor, com mais qualidade também. O que acontece? Hoje a gente percebe que o consumidor, ele tem esse novo consumidor, os jovens que estão vindo, né, que é o novo perfil de consumidor, o acesso à informação é muito rápido, né? As mídias sociais. Então as indústrias, elas não querem ter a sua marca associada a uma prática incorreta. É o passo número 1. Principalmente quando se fala no mercado globalizado, mercado aberto, onde outros países, né, já eliminaram e já fizeram a transição dos sistemas. Os consumidores estão evoluindo, estão mudando e eles estão querendo saber o que é que eles estão comendo, como foi produzido, se é seguro, se os animais foram criados numa situação de bem-estar e também se isso não está agredindo o meio ambiente. Então essa mudança de consciência do consumidor está fazendo com que as indústrias percebam y vengan a evoluir y se adaptar a esa nueva realidad. Brasil cuenta con 2.600.000 cerdas. En su mayoría, estas cerdas enfrentan condiciones inadecuadas de bienestar animal. El fin de las jaulas de gestación en la producción porcina es un camino sin marcha atrás. Este método causa privaciones físicas y estrés psicológico a los animales. Atualmente, o sistema de produção intensivo, na sua maioria, utiliza celas para gestação individual nas fêmeas suínas. Durante esse tipo de alojamento, as fêmeas entram num estado de estresse, que é um estresse muito longo, onde as mesmas vão apresentar diversos desvios de comportamento, lesões físicas e longevidade diminuída devido à dificuldade em se adaptar a esse estresse oriundo desse sistema que é um confinamento extremo, que não permite com que a fêmea execute os comportamentos básicos inerentes à espécie, como caminhar, virar em torno de si mesma, fuçar, chafurdar e interagir socialmente com seus pares. Ya existen métodos de alojamiento de cerdas en gestación que resultan tanto en buenos resultados para el productor como en el mejoramiento del bienestar animal. El mantenimiento de los índices productivos es uno de los factores fundamentales para garantizar una transición sostenible hacia la gestação coletiva. Com relação aos sistemas de gestação coletiva, não existe um modelo único a ser implementado ao produtor. É importante com que cada produtor faça uma autoavaliação,
daquilo que espera da sua produção e do que deseja melhorar ou focar mais. Existem sistemas que permitem um melhor controle da parte do arraçoamento, possibilitando ajustes finos em termos de score corporal dos animais, de desperdício de ração e facilitam outros manejos, reduzindo a utilização de mão de obra. Porém, a um primeiro momento, podem parecer mais onerosos. Existem sistemas mais simples de arraçoamento que não permite tanto controle do score corporal, porém que, por outro lado, exigem um menor custo inicial. Os sistemas de produção de suínos em baias coletivas apresentam resultados técnicos e econômicos muito semelhantes à da cadeia produtiva tradicional. Porém, nós temos que avaliar que esse sistema está sendo implantado no Brasil recentemente e, ao longo do tempo, ele vai sofrer determinados ajustes onde esses índices de produtividade dos sistemas de baias coletivas vão ser superiores aos sistemas tradicionais da produção de suíno. Prácticas de gestación colectiva con mejoramiento en el bienestar animal traen beneficios a los productores. Os estudos demonstram que há ganhos produtivos nesse sistema, havendo maior longevidade desses animais, menor índice de lesões, maior uniformidade da leitegada nascida e melhores índices reprodutivos. A formação dos profissionais que atuam na cadeia produtiva, sejam eles técnicos, médicos veterinários ou zootecnistas, em relação ao bem-estar, é o que vai proporcionar um grande ganho. Por exemplo, a gente sabe que se adotar capacitações em granjas, em bem-estar, em boas práticas, interação adequada do manejo do homem com o animal, há ganhos de produtividade próximo a 8%. Então, um bom caminho é começar na formação. Muchos países ya aprobaron la legislación que busca un cambio gradual de las jaulas por un sistema de gestación colectiva. Ahora Brasil tiene la oportunidad de asumir el liderazgo e ir moviendo la cadena de producción hacia nuevos modelos de bienestar animal. Mas nós queremos constituir sistemas para sermos competitivos e atingirmos este grau de especialização. Nós estamos evoluindo cada dia mais e o nosso objetivo é que a posição de brasileira seja de destaque a nível mundial, destaque na área de proteína animal, que seja um exemplo para que a gente possa nos orgulhar que nós estamos entre os melhores países do mundo na área de bem-estar animal. Nós estamos avançando num caminho, eu não diria lento, mas adequado à realidade do país. Não podemos dizer assim, há um tempo para acontecer, mas estamos avançando para que aconteça. Se isso resultar no bem-estar animal, como nós imaginamos. Qual é a pergunta mais importante nesse caso? Não é quem vai pagar a conta, é quem vai assumir a liderança. Quem vai ser capaz de perceber com mais clareza esses movimentos dos mercados, esses movimentos de tecnologia, esses movimentos de capital humano, se antecipar a eles e, ao invés de se preocupar em apenas seguir legislações externas, internas ou regras que sejam impostas por terceiros, caberia ao empreendedor e a todo o sistema produtivo tomar a liderança nisso e tentar responder não quem vai pagar a conta, mas sim quem e como e quando vai assumir a liderança. Conceptos de bienestar animal. Existem muitas evidências de que os animais têm a capacidade de sentir e que esses sentimentos colocam esses animais numa condição de melhor ou pior estado de bem-estar. Então passa a ser a nossa responsabilidade também nos preocuparmos com isso e analisar as situações que estão ali no ambiente de criação, que a gente deveria estar controlando, quais são as situações que podem colocar esse animal em risco, por exemplo, de ter um medo crônico ou de ter uma frustração crônica. Então o universo psicológico do animal passa a integrar as abordagens de avaliação do bem-estar animal como algo importante, fundamental. Bem-estar animal hoje deve ser tratado como uma questão obrigatória na suinocultura, em qualquer produção animal, né?
A gente tem que parar de pensar que os animais são simplesmente máquinas e que não têm sentimento. A partir do momento que o ser humano enxerga que os animais são seres sencientes, ele tem a obrigação moral de tratá-los bem e de se preocupar da forma com que vai manejar esses animais. E quando a gente consegue aliar esse pensamento com a questão do ganho zootécnicos, que vai acabar acontecendo com os ganhos financeiros que a gente vai gerar, a gente então tem uma sustentabilidade desse sistema garantida. Para evaluar las condiciones de bienestar de los animales, el protocolo Welfare Quality se enfoca en 4 principios: salud, alimentación, alojamiento y la posibilidad del animal de expresar su comportamiento natural. Para cada um desses princípios, você pode desenvolver vários critérios. Por exemplo, no caso da boa alimentação, a gente pode ter critérios do animal ter acesso a um alimento em quantidade adequada e também com a qualidade adequada. Isso pode se estender também à característica, à oferta de água, acesso à água de boa qualidade na quantidade que o animal precisa. Os alojamentos, a questão das boas condições de alojamento pode estar associada ao ambiente, o espaço que o animal tem disponível, se ele tem acesso a uma área para praticar exercício, se o lugar onde ele caminha ou deita é cômodo, confortável ou não. A avaliação de bem-estar animal, ela deve ser feita levando em conta as medidas do ambiente, da estrutura física da instalação e medidas relacionadas diretamente ao animal, estejam elas relacionadas a indicadores fisiológicos, como medidas sanguíneas, de feridas, de injúrias, ou mesmo medidas de comportamento, que mostrem se o animal apresenta comportamentos anormais, situações de frustração e qual o nível e qual a qualidade da relação que o animal tem com o ser humano naquele ambiente no qual vive. Então, para que a avaliação de bem-estar animal seja válida, ela deve ser feita abordando estas 3 perspectivas. A relação entre bem-estar animal e produtividade é direta. Um animal que não está bem, não produz bem. Quanto mais grave é a situação, mais problemas ele tem para enfrentar, maior o risco de queda de produtividade. Animais que você não considera bem-estar são animais mais propensos a doenças, são animais com problemas produtivos, são animais que o manejador não tem muito interesse em trabalhar com eles. Então, do ponto de vista de sustentabilidade do setor produtivo, pensar em bem-estar animal é uma ótima ideia. As boas práticas encaradas do ponto de vista, vamos dizer, de bem-estar animal, elas resultam em melhor qualidade de produção, melhor qualidade do animal, eu acredito até que mais longevidade, uma longevidade maior. A gente ainda não tem esses dados muito definidos, mas é minha convicção de que você teria uma longevidade maior. Uma longevidade maior é, ao mesmo tempo, uma taxa de reposição menor, que é sempre um custo grande na suinocultura. Então, eu acho que não tem por que não adotar boas práticas. Elas são boas, está no nome, né? São boas porque promovem bons resultados. Quando a gente pensa em bem-estar animal, muitas pessoas acham que está desvinculado da produtividade, né? E é muito pelo contrário. Quando a gente trabalha com práticas, né, que vão melhorar, vão agregar bem-estar animal ao sistema, a gente vai ter matrizes mais tranquilas, a gente vai ter funcionário trabalhando melhor, porque o sistema de trabalho dele vai ficar mais calmo. Então, tudo isso, indiretamente e diretamente também vai influenciar nas produções, nos índices produtivos das fêmeas. Então, a gente observa que fêmeas criadas soltas, por exemplo, elas têm diminuído a diferença de peso entre os leitões que elas estão parindo. Então, o peso que era muito pequeno antes, a distância entre o peso menor e o maior dos leitões que estão nascendo, ele se torna mais curto. A gente tem uma leitegada mais uniforme, né? E isso já mostra o quê? Que a matriz está conseguindo produzir melhor e melhorando esses índices, diminuindo a quantidade de refúgios também gerados. Como acabamos de ver, expertos y productores son unánimes. Mejores condiciones de bienestar animal resultan en mayores rendimientos en el sistema. Entonces, vamos a repasar los beneficios.
mayor longevidad, más uniformidad de camada, menor mortinatalidad, reducción de problemas genitourinarios, reducción de distocias, mantenimiento o mejora del número de nacimiento de lechones y reducción de estereotipias. Manejo de los porcinos. Conocer el comportamiento de la especie es esencial para cualquier proyecto con la intención de mejorar las condiciones de bienestar y la productividad de los animales. Este tipo de información ofrece al productor condiciones para un manejo adecuado y para desarrollar instalaciones según las necesidades de los cerdos. Conhecimento do comportamento do animal, das suas necessidades, vai fazer com que o manejador se preocupe e comece a observar o animal de uma forma mais criteriosa. Perceber a forma de caminhada desse animal, perceber se esse animal não está se alimentando, perceber se esse animal está brigando muito um com o outro, porque às vezes a gente mistura grupos e tem fêmeas que não vão se dar, e aí a gente vai precisar tirar essa fêmea do sistema e colocar ela em outro local. Então tudo isso vai ser importante para a gente não perder animais e para não perder índices produtivos também no sistema de gestação coletiva. A continuación, vamos a analizar algunos aspectos de comportamiento de los cerdos. Vida social. Los cerdos son animales muy curiosos y gregarios. Actividades como comer, descansar y jugar las realizan en grupo. En la naturaleza, viven en grupos de hasta 10 hembras con sus crías. Dentro de estos grupos, existen animales líderes y animales dominantes. El macho vive aislado y solo frecuenta el grupo para aparearse. Son animales que pasan la mayor parte del tiempo buscando alimento y descansando. Su pico alto de actividades está en la mañana y al final del día. Ellos saben organizar su hábitat, separan las áreas de alimentación, de descanso y de defecación. Aprendizaje. Los cerdos poseen un alto grado de inteligencia. Ellos se comportan con base a lo que aprendieron de experiencias pasadas. Son animales que poseen buena memoria de corto y largo plazo y reconocen a sus manejadores. Alimentación. En la naturaleza, los cerdos se alimentan de hierbas, frutos, raíces, huevos y de pequeños animales. Acostumbran ingerir grandes cantidades de materia fibrosa, lo que ayuda en la sensación de saciedad. Manejo. Un manejador eficiente está en el lugar correcto a la hora correcta. El manejador eficiente maneja los animales hacia donde ellos deben ir, usando poco esfuerzo físico con un mínimo de estrés para el animal. Para tener éxito al manejar los cerdos, es importante entender cómo separarlos. Veamos algunos aspectos para este procedimiento. Zona de fuga. Los animales tienen un espacio a su alrededor llamado zona de fuga. Una aproximación inesperada puede generar incomodidad, como cuando un cerdo se aproxima a otro y el primero reacciona defendiendo su espacio individual. Los ojos de los cerdos están en las partes laterales de la cabeza. Ellos no ven objetos muy cercanos, pero tienen una visión panorámica muy buena y detectan movimientos u objetos lejanos en sus laterales. De esta manera, podemos entender dónde posicionarnos y cuándo. Para hacer que los animales se muevan hacia el frente, usted debe posicionarse dentro de la zona de fuga, es decir, atrás y de un lado donde él pueda verlo aproximarse. Si usted invade demasiado el espacio del animal, lo hace de manera apresurada o amenazadora. Los animales correrán y usted no podrá controlarlos. Pare y ellos van a parar. La línea al lado de la paleta es el punto de equilibrio del animal. Salga de la zona de fuga y muévase frente a la paleta. Ahora, entre en la zona de fuga de nuevo y el animal va a girar. En el corredor, si alguien estuviese al frente del punto de equilibrio, los animales no seguirán caminando. Manténgase detrás del punto de equilibrio y fuera del campo de visión, y los animales van a caminar. Nidación embrionaria. Otro aspecto para garantizar el éxito de la gestación colectiva es conocer el mecanismo de nidación embrionaria.
En las cerdas, el celo puede durar de 24 hasta 96 horas. La ovulación sucede en el último tercio después del inicio del celo. La implantación de los embriones en el útero ocurrirá del 7º al 24º día después de la fecundación. Al finalizar la inseminación, la recomendación es soltar inmediatamente a la hembra al corral. Eso ofrece tiempo a la cerda para adaptarse al grupo antes de la anidación. Después de ese periodo, el estrés ocasionado por las peleas jerárquicas puede generar pérdida embrionaria, pérdida en los nacidos e aumento em los lechones momificados. Hoje não há motivos para que as fêmeas sejam alojadas em celas durante o período de gestação. Existem diversos exemplos onde se trabalham com o sistema cobre-solta, mesmo utilizando-se diferentes sistemas de alimentação, em que há sucesso na produção. E qual é o segredo disso? Quanto mais cedo a fêmea for juntada a seu grupo, melhor isso é para a questão reprodutiva, uma vez que a anidação do embrião na fêmea suína ocorre apenas de 7 a 10 dias após o momento da concepção. E como a disputa por hierarquia é mais forte nas primeiras 48 horas após a mistura, se misturarmos as fêmeas logo após a cobertura, esse ainda será um período de segurança, não havendo prejuízos para o momento de nidação e formação placentária. Principios de gestación colectiva. La gestación colectiva de cerdas es un sistema en que las hembras preñadas son alojadas en grupos. Cuando está bien implementado, ese modelo mejora el bienestar de los animales y los manejadores. Este permite la expresión de su comportamiento natural y minimiza el estrés y las interacciones negativas. É sempre importante que o produtor leve em consideração os requisitos necessários para o atendimento das necessidades comportamentais das fêmeas suínas, uma vez que se esses princípios não forem respeitados, como área mínima por fêmea, área de proteção ou fuga, divisão em área limpa e área suja das baias, formação dos grupos hierárquicos, tamanho de grupo com relação ao sistema, pode ficar muito difícil o produtor ter sucesso com ele. Algunos detalles deben tomarse en consideración antes de alojar hembras en grupo. A gestação coletiva ela tem várias peculiaridades, mas acredito eu que o ponto principal é o momento do alojamento. O alojamento deve ser feito respeitando algumas premissas básicas, como alojar fêmeas de mesma idade e de mesmo estado corporal juntas, sempre marrãs, fêmeas de segundo ciclo na mesma baia, porcas adultas mais eradas em outras baias, animais de escória corporal semelhantes em baias parecidas para você conseguir ajustar a dieta, diminuir a intensidade das brigas, que elas são inevitáveis, mas se a gente coloca animais, lotes homogêneos, a intensidade das brigas, o risco de lesões são menores. Introducción de nuevas cerdas en grupo. Grupos pequeños de hasta 12 individuos deben ser alojados de forma estática durante la gestación. Es decir, después de formado el grupo, se debe evitar introducir otros animales. Una desventaja del sistema estático es que, en caso de pérdida reproductiva o muerte de una cerda, la reposición de un animal en el grupo es más complicada. La cerda necesita habituarse al grupo antes de la introducción final para evitar interacciones negativas. Acá los grupos manejamos unos grupos estáticos, ¿cierto? Generalmente, las hembras que se encuentran en un corral van a estar durante toda su vida en el mismo corral y van a ser compañeras. En el momento que hay que hacer cambios, que si es un reemplazo o si hace algo, es muy fácil adaptar una cerda a un grupo. No es bueno meterla ahí mismo sin hacer una adaptación previa, porque es normal que se presenten peleas por la jerarquía de los animales. Obviamente por tamaño, por espacio, por consumo de alimento, por consumo de agua, pero es fácil adaptación. Un operario ya entrenado la va metiendo todos los días, la va metiendo, la va sacando
y en 2 o 3 días ya ella reconoce el espacio, las otras hembras la reconocen y se introduce al grupo. Dependiendo del sistema de alimentación utilizado, es posible trabajar con grupos de hasta 200 hembras. Esos grupos pueden ser manejados de forma dinámica, es decir, con individuos entrando y saliendo durante todo el periodo, debido a que la alimentación en este sistema es individualizada. Esto sucede porque en grupos mayores, las hembras tienden a formar subgrupos, lo que disminuye las interacciones negativas. Pero recuerde, nunca introduzca una cerda sola. Ella será agredida violentamente por otras hembras. Introduzca al menos 3 indivíduos juntos. Primeiro que os resultados que você obtém, zootécnicos de produção, são os mesmos que você obtém em grupos estáticos, e ele te dá muito mais flexibilidade, porque eu posso sempre trabalhar com a capacidade máxima de atendimento das máquinas. Diseño de los corrales. El diseño de los corrales debe tener en cuenta las necesidades de los animales. Para cada hembra adulta, debe ser definido un espacio mínimo de 2,25 metros cuadrados. Para cada hembra joven, el espacio necesario es de 1,64 metros cuadrados. Es necesario separar las áreas de descanso de interacciones positivas, de defecación y de alimentación. El área de descanso debe tener piso sólido y tener divisiones conocidas como área de fuga para permitir la separación natural de los subgrupos. El área de defecación no puede ocupar más de 1/3 del área total. Es necesario tener el suelo entablillado para facilitar el manejo de los desechos. Entre cada rejilla, no puede haber más de 20 milímetros para evitar lesiones en las pezuñas de los animales. Como los pisos entablillados son utilizados de forma suspendida, su calidad estructural es fundamental. Los suelos de mala calidad tienden a quebrarse fácilmente, lastimando los animales. Uma das principais causas de descarte dos animais, das fêmeas, são as lesões do aparelho locomotor, sejam elas lesões de casco ou claudicação em si. A consequência das lesões do aparelho locomotor é a perda de produtividade em função de um impacto negativo na cascata hormonal. E assim os animais vão ter um desempenho reprodutivo piorado. Animais jovens são descartados em decorrência de artrites, como causadas, por exemplo, por osteocondrose, né? Fazendo com que no nosso rebanho, então, tenhamos uma alta taxa de reposição, especialmente de animais jovens que não puderam expressar todo o seu potencial. Então, nós vamos ter na granja animais muito velhos, mantidos na granja em decorrência da necessidade do descarte de animais precocemente, e esses animais que são descartados antes do 3º parto, antes do 4º parto, são animais que ainda não tiveram condição de pagar o investimento que foi feito neles, né? Então nós temos uma perda em termos de produtividade e também nós temos uma perda em função do investimento feito e não recuperado. Enriquecimiento. Los cerdos son exploradores. Pasan 80% del tiempo osando o forrajeando. Para evitar frustración psicológica, es importante ofrecer alternativas para que cada animal exprese su comportamiento natural. Para eso, compuestos orgánicos como la paja o aserrín son ideales. La escogencia del sistema de gestación colectiva ideal depende del tamaño de la granja, de las condiciones financieras y del objetivo de la producción. La diferencia entre los sistemas es la estructura de los grupos, la alimentación y la detección del celo de los animales. Estación electrónica de alimentación. Este sistema es recomendado para una producción en alta escala y utilizando grupos dinámicos. Las estaciones de alimentación están integradas a un sistema informático. Este permite el racionamiento individual del animal y reduce el desperdicio de alimento al mínimo.
Como el sistema funciona por microchip, este permite identificar el momento de la vacunación, la separación para maternidad y la separación de los animales que no se alimentan por más de 24 horas. Facilitou muito o manejo, né? Facilitou muito o arraçoamento das matrizes, tanto para tratar fêmeas prolíferas, né? Fêmeas de alta produção, eu posso tratar individualmente, tem curvas alimentar. Antes eu tinha que regular drops por drops para poder alimentar. Hoje vai lá no computador, lança os dados, as fêmeas se alimentam, né, tranquilamente, né? Atención, para hacer la transición del sistema de jaulas al de gestación colectiva es necesario entrenar las cerdas, bien sean jóvenes o adultas. O treinamento das leitoas são o sucesso do sistema. O treinamento ele é dividido em 3 semanas. A primeira semana há uma intensificação do treinamento, onde o funcionário ele vai conduzir esse animal até o alimento, que até então o alimento ele vai até o animal. A partir do sistema de gestação coletiva, o animal tem que ir até a alimentação. Então, o funcionário ele tem que ter uma dedicação nesse início de treinamento. E esse treinamento inicial é fundamental para o sucesso do sistema. A máquina inicial ela não tem automatização. É uma máquina tonta, onde os animais vão comer à vontade e o funcionário ele vai passar esse animal várias vezes ao dia para que permita que esse animal perca o medo da passagem num brete, num local fechado e tenha acesso a essa alimentação. E isso é continuado na segunda e até a terceira semana. Nós temos um sistema de abrir a porta de entrada na primeira semana total aberta, na segunda limita o acesso e na terceira o animal tem que fazer a pressão para passagem sobre pressão. La estación electrónica de alimentación también facilita la detección del celo en las cerdas. Un sensor identifica el aumento de la frecuencia con que la hembra se acerca al corral del macho. Questão de identificação de cio, né, pela facilidade que sistema eletrônico, né, que a porca procura o macho e o sistema detecta, né, sem ter essa mão de obra de estar buscando as fêmeas que estão em cio, né. Las hembras deben ser conducidas a las jaulas individuales solamente para la inseminación. Sistema semiautomático y manual. Los sistemas semiautomáticos y manuales son indicados para las granjas pequeñas y medianas y que utilizan grupos estáticos. La desventaja es que esos sistemas no permiten controlar individualmente la alimentación. Por eso, se puede presentar más desperdicio en las raciones. Para evitar disputas por el alimento y problemas de condición corporal, cada ración debe ser distribuida de manera uniforme. Eu divido esse trato em 2 tratos. Trato na parte da manhã e na parte da tarde. Que aí diminui um pouco esses estresse de briga. Ela tem que jogar bem espalhado, né? E o trato em 2 vezes por dia. Que aí as que não conseguiu comer o tanto ideal de manhã vai conseguir comer à tarde. Los animales sumisos tendrán más dificultades para alimentarse a causa de la competencia jerárquica. En cualquier sistema, es fundamental utilizar un corral hospital para separar a los animales débiles. É um grande segredo, seja qual for o sistema, se é com mais tecnologia ou menos, é o manejo. Sem um bom manejo, você vai ter insucesso, com certeza, no alojamento de fêmeas em conjunto. Sistema de cría al aire libre. El sistema intensivo de cría de cerdos al aire libre es indicado para pequeños productores. Por ese método, los animales se mantienen sueltos pastando y los costos de implementación son bajos. No sistema confinado, as criações estão todas
fechadas. Então você tem que estar levantando de meia em meia horas para poder estar levantando, para ver se elas comeu, para ver se defecou, para ver se fez urina. Aqui não, no sistema semi-confinado, eles estão livres para andar, para passear, para exercitar. Então você está convivendo com eles e vendo eles todos os dias também. E já está de pé, eles levantam para a hora que você vai tratar ou a hora que você já entra no piquete, eles já vêm de encontro com você. Então nesse sistema é bem melhor do que no sistema confinado. En el sistema al aire libre, los índices productivos son menores cuando se comparan con los sistemas intensivos de gestación colectiva. A pesar de que hay mayor libertad del animal, solamente soltarlos al aire libre no necesariamente garantiza su bienestar. Colocar os animais em sistemas ao ar livre não significa que você está atendendo a todos os critérios de sustentabilidade. Então eu volto a discutir esse tema da importância de você tecnificar e ter critérios. Então a seleção do local, o problema muito sério é densidade de animais. Tem que colocar a densidade de animais adequada para o tipo de solo, para o tipo de pastagem e para a fase de criação dos animais. En el sistema al aire libre, los grupos deben ser estáticos y tener un máximo de 10 individuos. Los potreros deben respetar un espacio de 185 metros cuadrados por cada cerda. Para la cerca, se recomienda alambre liso y electrificado. La sombra es otro aspecto importante. El uso de árboles solo es posible cuando las plantas están fuera del área de cerca. Eso evita que los animales se coman las cortezas de los árboles. Es por eso que se debe tomar en consideración técnicas de sombreamiento artificial. Nós temos dois tipos de sombreamento artificial. Um é com tela, uma tela plástica escura, dobrada, assim, ela é dupla. E temos também as cabanas móveis, que são metálicas e que possuem no seu telhado uma cobertura de palha e por cima dessa cobertura de palha uma lona. E essa segunda opção tem se mostrado mais efetiva. A qualidade da sombra tem se mostrado melhor. Para evitar la erosión del suelo, el césped debe ser voluminoso y de raíces profundas, y el pastoreo rotativo. Você tem que colocar as instalações não próximos de área onde possa contaminar córregos, rios ou com penetração e contaminar lençol freático. Então, esses cuidados são importantes e tomar muito cuidado com a questão da erosão. O cuidado importante também é onde você coloca o bebedouro, porque em situações onde o calor está muito elevado, os animais tendem a ajudar na termorregulação, criando poços de lama. Los bebederos deben tener un sistema de drenaje. Los modelos ideales son con un tipo de chupete o concha. Cada potrero necesita de un área separada para ofrecer alimentación complementaria y agua. Para detectar el celo, basta con que el manejador lleve al macho delante del potrero. En grupos pequeños, el apareamiento natural controlado es más económico.